Olá, sou Francisco Araújo, da Chega Porto TV. Ao meu lado tenho Rui Afonso, deputado da Nação pelo Partido Chega e presidente da Distrital do Porto do Partido Chega. E vamos começar mais uma das séries de entrevistas que temos tido ultimamente com uma pequena introdução do nosso convidado de hoje, Rui Afonso. Agradecemos imenso a sua presença aqui e pedi aos nossos espectadores também que pudesse introduzir de forma muito básica. Uh, Boa tarde, Francisco. Também aproveito para cumprimentar os telespectadores da bancada da Chega Porto TV e todos os militantes do Partido Chega. É uma honra estar aqui. Este projeto é um projeto que arrancou com o sentido de regionalizar um pouco mais a informação política existente no Distrito e tem vindo a evoluir. Cada vez temos conseguido ter mais share, digamos assim, e obviamente para nós é importantíssimo o Chega Porto TV, porque efetivamente é através das redes sociais que nós conseguimos, no fundo, publicar mais e publicitar mais o nosso trabalho e o trabalho do partido. Portanto, nós na Distrital, em termos de introdução, posso dizer que temos alguns projetos em curso neste momento. Temos o Gabinete de Estudo Distrital, temos o Chega Porto TV, iremos arrancar com outros projetos também a curto prazo, tudo, ou seja, isso com a necessidade. Também temos a Academia de Formação Política Chega Porto, que também tem tido um papel importantíssimo na formação dos quadros partidários, dos futuros quadros partidários e no fundo, em todos os militantes que queiram, no fundo, agarrar e abraçar a vida política. E obviamente que as coisas vão correr muito bem, o partido está a crescer e o Distrito do Porto está a crescer com o partido. Aliás, como foram as últimas sondagens da Aximagem, comprovam isso, não é? Certo. Nas últimas eleições nós temos de eleger dois deputados pelo Porto. O Afonso foi o número 1 eleito. E eu gostava de perguntar como é que tem sido o período de adaptação de alguém que faz política aqui no Norte e de repente está em Lisboa a fazer política, a representar o país inteiro e especialmente o Distrito do Porto. Como é que tem sido esse período de adaptação? Nós, neste momento, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, existe ainda uma visão muito centralizadora parte do governo e por parte dos próprios órgãos decisores, dos órgãos políticos decisores. E, portanto, é sempre muito difícil, digamos, o Norte implantar-se com força em Lisboa. Somos uns acérrimos defensores, efetivamente, da descentralização e do municipalismo, que basicamente significa a descentralização de serviços e competências e o reforço também dos poderes das câmaras municipais. E, portanto, não tem sido fácil. Obviamente que quando temos um órgão decisor em Lisboa, as decisões tendem mais a convergir para o Distrito de Lisboa, mas efetivamente tem havido um trabalho consistente, um trabalho continuado, no sentido também, no fundo, de conseguirmos defender as causas do Norte, porque nós, ao contrário, e principalmente no Distrito do Porto, nós temos uma cultura identitária muito forte. Aliás, costuma-se dizer que existe o Porto e o resto do país e, portanto, é essa cultura identitária também que nos torna também diferentes na nossa forma de ver a política e, portanto, mas temos feito essa defesa, as coisas têm corrido bem. Também por parte de Lisboa tem havido também alguma flexibilidade no sentido também de acolher as nossas propostas e sim, julgo que o Norte e o Porto, nomeadamente o Distrito de Porto, tem estado muito bem representado na Assembleia da República. Eu pedi-lhe para dizer, em 3, 4, quais é que seriam as bandeiras que neste preciso momento os portugueses estão a dar mais foco? Ou seja, já que o governo não tem um projeto, quais é que são aquelas bandeiras que os portugueses neste momento estão a valorizar mais e que o Chega acha que os portugueses estão a valorizar mais? Bom, acho que neste momento no topo das prioridades estarão dois, essencialmente a saúde e estará a administração, neste caso, combate aos incêndios. No caso da saúde, tem a ver com os encerramentos, os vários encerramentos que têm havido das muitas urgências hospitalares em áreas muito importantes como a área da obstetrícia e ginecologia. E, portanto, tem a ver também com uma saída de médicos, uma saída, digamos, anormal de médicos do Sistema Nacional de Saúde, para ter a ver com a falta de estratégia do Governo para a retenção de médicos no Serviço Nacional de Saúde.
por um lado. E, por outro lado, a questão dos incêndios tem a ver, sobretudo, com uma situação que o governo não controla, tem a ver com a seca, ou seja, que é um fator de controle que contribui de sobremaneira para os incêndios e que o governo também não tem sabido controlar neste momento, ou seja, não tem conseguido garantir medidas de curto prazo para resolver o problema da seca e também dos incêndios, que obviamente tem tido uma gestão completamente descuidada e desprezada e descoordenada do combate, quer seja na prevenção, quer seja na detecção, quer seja na vigilância e no combate aos próprios fogos. No Distrito do Porto, como sabemos, foi o distrito onde o Chega teve menos facilidade em implementar-se. Depois de se ter implementado, sabemos que temos um eleitorado que não vota Chega, que vota Chega e até aqueles que não votam. Se estivesse com o eleitor médio do Distrito do Porto, como é que o abordaria e o que é que diria para justificar uma mudança de voto no Chega? Há uma questão que é importante, que é preciso nós percebermos exatamente. Muitas vezes fazem o termo de comparação do Distrito do Porto com os diversos distritos. O Distrito do Porto é um distrito, será certamente o distrito onde o partido teve mais dificuldade em implementar-se, logo, ou seja, por uma questão básica, porque é um distrito claramente de direita. Ou seja, basicamente o Distrito do Porto é um distrito cuja cidade âncora, que é o Concelho do Porto, é um concelho claramente dominado pela direita portuguesa. Aliás, a IEL, que é o nosso principal adversário político, no fundo foi criada, foi gerada exatamente no Distrito do Porto e portanto é aí, ou seja, e é exatamente a IEL e é exatamente o movimento Rui Moreira, que é um movimento muito forte, é um movimento teoricamente não é partidário, mas é um movimento de direita, claramente, conservador de direita, portanto, e muito próximo de nós e de alguma forma nos tem feito algum canibalismo em termos políticos. Aquilo que está... Depois podemos pensar nos grandes, digamos, nos grandes partidos políticos, no PS e no PSD, que basicamente nós, ou seja, as pessoas, nós vamos conseguindo, no fundo, captar alguma militância pelo descontentamento que vai havendo em alguns militantes dos partidos, porque esses partidos têm algumas fações, não muito a nível do PS, ou seja, nem muito a nível dos partidos centro-esquerda, mas mais a nível do PSD. Nós temos conseguido captar alguma militância exatamente porque é um partido que está muito fraturado neste momento e algumas fações, digamos, mais direita, mais conservadoras, nós conseguirmos ir buscar. Aquilo que nós poderemos dizer a uma pessoa que neste momento vote no PSD ou vote na Iniciativa Liberal, eu costumo dizer que na Iniciativa Liberal eu tenho uma frase que expressa claramente aquilo que eu acho que é a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é mais melancias, é verde por fora, mas é vermelha por dentro. É um partido de esquerda, com um programa económico de direita. Portanto, basicamente, eles ideologicamente são um misto, não estão muito bem definidos. Aliás, se vocês lerem, se tiverem a oportunidade, os telespectadores lá em casa têm a oportunidade de ler no programa político da Iniciativa Liberal, é um programa muito cheio, mas efetivamente fala acima de tudo da área económica. Ou seja, basicamente a área social, por exemplo, não aborda muitos temas, como a área vou dar um exemplo, na área da educação, na área da família, por exemplo. Ou seja, são temas que eles não abordam porque eles sabem perfeitamente que são temas que estão enquadrados mais num partido de esquerda. Portanto, eles sempre quiseram crescer à direita e nunca à esquerda, porque eles sabem perfeitamente que a nível, ou seja, no espectro político de esquerda, tinham muito mais dificuldades em crescer do que agora conforme estão posicionados no espectro político de direita. E aquilo que nós temos a dizer aos nossos quem nos está a ver e a ouvir neste momento, e que sejam de outros partidos, e aquilo que eu vos posso dizer é o seguinte: o PSD não passa de um PS2. Nós percebemos isso lá em baixo, quando estávamos na Assembleia da República, que existe uma consonância política muito clara. Eles dividem cargos, eu posso-vos dizer, por exemplo, nós temos diversas comissões, nas quais eu, por acaso, sou vice-presidente de uma, sou vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, mas porque foi obrigatório haver um segundo vice-presidente, realmente fosse uma terceira força política. Mas a nível, por exemplo, da mesa da Assembleia da República, por exemplo, onde nós temos direito, ou seja, teoricamente e historicamente, e por uma questão de exercício democrático, nós deveríamos ter direito a ter um vice-presidente, por exemplo, isso tal não ocorreu. E, portanto, isso deveu-se unicamente
a uma política conjunta, a um esquema conjunto que foi gerado entre o PS e o PSD. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer às pessoas é, entre o PS e o PSD não há diferença absolutamente nenhuma. São partidos muito próximos, são partidos do sistema, são partidos que estão habituados a trabalhar de uma forma muito consistente e muito integrada entre eles. Repare que, se vocês repararem, os grandes órgãos do Estado, e mesmo aqueles órgãos que não são do Estado, aquelas empresas chamadas empresas do setor empresarial do Estado, como por exemplo o Caixa de Depósitos, ou até muitas grandes empresas públicas, grande parte delas são geridas por pessoas que estão ou no PSD ou no PS. Quando o secretário de Estado é do PS, o presidente da administração dessa empresa é do PSD. Acontece isso, portanto, na Caixa de Depósitos, ou acontece muito isso também no Banco de Portugal. Aconteceu isso durante muito tempo. E, portanto, são partidos do sistema. E, portanto, nós neste momento, com uma iniciativa liberal, que neste momento ainda é muito imatura em termos ideológicos, ainda tem muito para caminhar, e vocês têm visto o próprio grupo parlamentar, que é um grupo parlamentar ainda um pouco muito inócuo, quer dizer, muito pouco assertivo ainda nas propostas que faz, muito pouco assertivo nas defesas dos valores da iniciativa liberal. Realmente a única proposta neste momento, a única alternativa de direita que existe, a verdadeira alternativa de direita, é o Chega. E, portanto, convido as pessoas a darem-nos mais uma oportunidade. Neste momento somos a terceira força política, mas realmente tornar-nos os líderes da oposição para realmente podermos melhorar a vida dos portugueses, que é para isso que cá estamos. Uma última pergunta que eu tenho e que fazemos nesta série de entrevistas a todos os convidados é, se tivesse que abdicar destes três típicos pratos portugueses, sardinha assada, bacalhau à Brás ou francesinha, para sempre, qual destes três é que abdicaria? Olha, eu vou dizer uma coisa, isso é muito complicado, porque são três pratos gastronómicos extremamente interessantes. Eu pessoalmente não gosto de francesinha, mas nunca poderia abdicar da francesinha, porque a francesinha é um prato tipicamente portuense. Exato. E, portanto, gostaria muito de abdicar de um prato, pese embora não gosto, mas é um prato que marca a identidade de uma cidade do Porto. E, portanto, aí está completamente fora de questão. A questão da sardinha assada, já, o bacalhau à Brás, entre a sardinha assada e o bacalhau à Brás, sinceramente, agrada-me mais o bacalhau à Brás, e, portanto, sabendo que a sardinha assada é um prato que é mais nacional e menos regional, e sendo eu um deputado eleito pelo Distrito do Porto, e sendo também deputado municipal do Conselho do Porto, e sendo presidente da Comissão Política Distrital do Porto, portanto, optaria se calhar por abdicar da sardinha assada. Muito bem. Rui Afonso, uma última mensagem para os nossos espectadores, enquanto deputado da Nação e líder da Distrital do Porto. A mensagem que eu tenho para transmitir a todos os telespectadores lá em casa é pensarmos no seguinte: este é um projeto ainda muito verde, obviamente num crescimento acentuado como o partido está a ter. Há coisas que fazemos bem, há coisas que fazemos mal. Temos que pensar acima de tudo que neste momento todos somos necessários para fazer crescer o partido. Muitas vezes as pessoas querem, pronto, entendem, eu percebo, porque cada um tem a sua ambição pessoal, tem as suas expectativas, e muitas vezes as coisas não acontecem no imediato, e as pessoas às vezes, pronto, enfim, ficam chateadas e deixam de acreditar no projeto, ou até afastam-se do projeto. Aquilo que eu quero transmitir às pessoas é que só com união, só com a ajuda de todos, é que nós podemos conseguir chegar a ser líderes. Neste momento, a nossa próxima objetivo é ser líderes da oposição em Portugal. E, portanto, é importante que os militantes do Chega primeiro se tornem ativos. Eu sei que neste momento estamos numa fase mais parada em termos políticos, eu sei que estamos porque não há eleições à vista, e normalmente quando não há eleições, digamos que o projeto político tem tendência a parar, a abrandar. A parar não, mas a abrandar, e sei que depois próximo das eleições há uma alavancagem de militantes, digamos, que surge para agarrar depois essas eleições. O que é importante é termos um projeto consistente e portanto, e digo muitas vezes àqueles militantes que estão cá para fazer crescer o projeto, serão sempre bem-vindos, e tenho a certeza que no futuro terão essa contrapartida, digamos, terão essa contrapartida sem sombra de dúvida, porque quando se faz crescer um projeto também nos fazemos crescer a nós próprios. Há aqueles militantes que querem crescer à custa do projeto, tenho-vos a dizer que provavelmente é uma visão
prazo e que as coisas eventualmente poderão não correr tão bem assim. E, portanto, aquilo que eu faço, o apelo às pessoas, é que efetivamente acreditem neste projeto, acreditem no grupo parlamentar que neste momento existe, que são os nossos 12 deputados, e, acima de tudo, trabalhem connosco numa perspectiva de tornarmos este partido o partido a médio prazo, o partido líder da oposição, e se Deus quiser, num prazo um pouco mais longo, provavelmente, um partido de governo em Portugal. Se nos seguirem do YouTube, subscrevam, deixem like, comentem o que é que acharam. Se nos seguirem no Facebook, sigam a página Chega Porto TV, partilhem, deixem like e comentem também. E até à próxima.